Nesse vídeo nós vamos responder à pergunta: será que o fim do mundo acontecerá quando o Senhor vier? Não, de fato. As Escrituras estão cheias de promessas e profecias que mostram que o mundo será o cenário de maravilhosas bênçãos sobre o governo de Cristo por 1000 anos. Após o arrebatamento e após sete anos de tribulação, os homens transformarão suas espadas em arados e viverão em harmonia. O Israel restaurado será o centro do qual a bênção irradiará para os confins da terra. Pode ler isso em Isaías capítulo 2, versículo 3. Até mesmo a criação animal compartilhará a alegria daquela era. O leão se deitará como cordeiro, Satanás será preso e a justiça reinará. Tudo isso acontecerá depois que o Senhor vem, primeiro para o arrebatamento, depois para reinar. Então o fim do mundo será pelo menos 1000 anos depois. A vinda do Senhor é a preliminar de um longo curso de eventos. Ele está prestes a tomar posse do reino na terra, reinar com seus santos e assumir seus direitos no lugar onde foi rejeitado. Mas antes que ele venha para esse propósito, ele vem para tomar posse daquilo que já é seu próprio tesouro peculiar, sua pérola de grande valor, sua igreja comprada com sangue. Com ela o Senhor retornará como herdeiro legítimo para subjugar a terra e reinar em paz e justiça, de modo que haverá um longo período de tempo entre sua vinda e o fim do mundo. Mas o que acontecerá quando Jesus vier? Se você ler cuidadosamente esses versículos em 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 13 ao 16, e compará-los com 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52, você encontrará uma resposta muito clara para essa pergunta. Os santos vivos, no arrebatamento, serão transformados. Os adormecidos, os que morreram em Cristo, serão ressuscitados e juntos serão arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Esta é a sua vinda até os ares para arrebatar a igreja. Aqueles que não são de Cristo, os mortos, ou os vivos, serão deixados para trás. Você sabe o que é um imã, não sabe? Suponha que sobre uma mesa eu tenha uma mistura de aço e palha. Aproximo cada vez mais o imã da mesa. O que acontece? De repente, todo o aço voa e gruda no imã. E o que dizer da palha? É deixada sobre a mesa imóvel. Isso é exatamente o que acontecerá quando o Senhor vier no arrebatamento. Ele tem, de fato, sido um imã para esses nossos corações encantados e atraídos a Ele hoje. Quando Ele vier no arrebatamento, aqueles com quem Ele tem uma ligação, o aço, os verdadeiros crentes, serão, por seu poder, reunidos a Ele nos ares. E o que dizer daqueles que não o conhecem, o joio? Eles serão deixados por enquanto, mas sua carreira logo terminará, pois ele queimará a palha com o fogo que nunca se apaga, inextinguível. Mateus capítulo 3, versículo 12. Há algo de suma importância a ser dito para todo aquele que ainda não é salvo ou se diz crente, mas não tem certeza da sua salvação. João capítulo 3, versículos 17 e 18, o Senhor Jesus Cristo disse: Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Essas foram as palavras do Senhor Jesus nesses 2 versículos do capítulo 3 do Evangelho de João. Somente sobre esta base e nenhuma outra é que você pode ser salvo. Se você deve ser salvo, então o pesado fardo de seus pecados precisa ser removido. Se
se o seu pesado fardo precisa ser removido, a pena pelo pecado, ou castigo pelo pecado, precisa ser aplicada em alguém. Se a pena pelos pecados precisam ser aplicada em alguém, então Jesus precisava morrer, pois a pena para o pecado ou para os pecados é a morte. Você não poderia suportá-lo sem merecer ou sem perecer miseravelmente. Assim disse o apóstolo João: pelo seu nome vos são perdoados os pecados. 1 João capítulo 2, versículo 12. Não pelas obras que você possa praticar, nem pela sua moralidade, mas pelo nome de Jesus. A misericórdia flui hoje mesmo, não por meio de alguma relíquia em alguma cidade santa, nem por meio do toque de alguma mão santificada, mas de um vitorioso e ressuscitado Cristo que hoje está no céu. Pode-se ter acesso a Ele estando em qualquer lugar. Toque nele, ou, em outras palavras, se preferir, creia nele e você será salvo. É somente pela fé. As Escrituras são conclusivas quanto a este ponto. A salvação não é por meio das obras, nem por fé e obras combinadas, mas somente pela fé. A salvação de um pecador não se dá quando ele é batizado, ou foi batizado, crismado, recebido na igreja, nem tampouco por dar esmolas, dízimos, ofertas, tomar a ceia, frequentar a igreja, pregar, jejuar, orar, rezar, fazer penitências e tantas outras coisas mais. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9 diz de uma maneira clara: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Esta é a única resposta sensata. Portanto, cuidado para não perder sua alma eternamente só por causa desta pequena questão, o tempo da sua resposta a este convite de salvação. A Bíblia diz: eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Se você, como um pecador perdido aos olhos de Deus, tiver crido de todo o coração, tiver aceitado o Senhor Jesus como tendo sofrido na cruz por todos os teus pecados, por todos os teus pecados cometidos, e tendo ressuscitado, ele ressuscitado, para a tua justificação, então o Cristo na glória é aquele em quem você está agora firme e seguro. Você está salvo. Você já tem, portanto, a vida eterna. Você está nas mãos do bom pastor, e ele nunca o deixará de assim conduzir até que o tenha introduzido no lar celestial. Se assim verdadeiramente creu, você já foi feito membro do corpo de Cristo, a igreja verdadeira, ligado ao seu Senhor pelo Espírito Santo, e agora a caminho do céu. O Senhor Jesus se alegra em reunir os seus em torno de si, fora do arraial, o sistema religioso, e ao seu nome exclusivamente, até que volte para levar-nos todos a este lar celestial, para estarmos com Ele e sermos semelhantes a Ele por todo sempre, na glória, para o seu eterno louvor.